Olá, Deus abençoe a sua vida. Vou começar hoje com uma pergunta. Você deseja ter sucesso, ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz na sua vida? Provavelmente a resposta é sim, todos nós desejamos isso, mas nós vamos olhar o que a palavra de Deus diz a respeito disso, de ser bem-sucedido. Vamos examinar isso utilizando o exemplo de um grande líder, de um homem que foi um grande exemplo na palavra de Deus, alguém que teve sucesso nos seus empreendimentos, teve vitórias grandes, gloriosas, mas tinha alguns segredos também na vida desse homem, como de tantos outros que nós encontramos na palavra de Deus. Nós vamos ver o exemplo de Josué. Está lá no capítulo 1 de Josué, vamos ler versículos 6 até o 9. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor oferece aqui a Josué toda a sua bênção, a sua proteção, a sua presença, a prosperidade, o sucesso em tudo o que Josué fizesse. Mas o Senhor coloca uma condição, apenas uma condição, que Josué não deixasse de obedecer às leis do Senhor, de meditar nelas dia e noite. Interessante, você talvez já tenha ouvido esse texto, é bastante conhecido, e normalmente nos fixamos nessa parte que soa bem aos nossos ouvidos, onde o Senhor diz assim: seja forte, seja corajoso, eu estarei com você, não se desanime, Essa palavra nos traz muito ânimo, muita motivação, e normalmente nos fixamos nela, O Senhor disse sim isso a Josué, mas ele também disse sobre obedecer, Essa parte, obedecer a lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Essa talvez nós temos um pouco mais de dificuldade, é a parte que cabe a nós, fazer alguma coisa. Mas é justamente aqui que está o segredo do sucesso de Josué, O princípio da palavra de Deus é bastante claro, e Deus já havia falado com Moisés lá em Deuteronômio, no capítulo 11, um capítulo muito importante e interessante, sobre princípios. Ali o Senhor ordena a bênção e a maldição, Então a obediência, a bênção está condicionada à obediência, enquanto a desobediência tem como consequência a maldição. E aqui a palavra de Deus fala sobre princípios, Quando nós obedecemos a princípios, a palavra de Deus, aquilo que Deus já determinou. Então podemos pensar que todos os dias das nossas vidas nós estamos diante de caminhos, nós estamos diante de escolhas, e essas escolhas nos levam ou para a obediência, ou para a desobediência, ou para a bênção, ou para a maldição. Todas as nossas escolhas têm consequências. Se você for pensar em todo o seu dia, desde a roupa que você veste, o que você começa a pensar no início do seu dia, se você escolhe determinada ação durante o seu dia ou outra, falar com uma pessoa ou com outra, cada uma das nossas escolhas acabam tendo consequências e podem ou não estar baseadas em princípios da palavra de Deus. Meditar continuamente na palavra de Deus significa dirigir a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus. Hoje, essa meditação é exatamente isso que estou compartilhando com vocês. Foi uma meditação
que eu fiz hoje com o meu filho aqui em casa, né? Deus trouxe ao meu coração, orando à noite, o Senhor trouxe essa palavra e eu já compartilhei com ele, com o meu marido hoje logo cedo também, né? Então, quando nós começamos a dirigir a nossa vida pela palavra de Deus, não significa que você vai o dia todo carregar a Bíblia para onde você for, né? E estar com a Bíblia aberta o dia inteiro. Não é exatamente isso. Claro que nós precisamos usar a palavra, mas ela precisa estar na nossa mente, ela precisa estar no nosso coração. E é assim que nós vamos ser norteados, nós vamos ser dirigidos pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, quando você está em comunhão, quando você está buscando em oração a direção de Deus, né? E quando nós fazemos assim, nós não vamos permitir que pensamentos ou decisões contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, dominem o nosso coração. Porque nós vamos ser tentados, né? Sempre estaremos diante de uma ou mais opções, de um ou mais caminhos nas nossas escolhas. Há decisões que são mais simples do dia a dia, mas há decisões que são para a vida, que têm grandes consequências nas nossas vidas, né? Há decisões que têm uma amplitude maior e principalmente nessas, né? Precisamos ser direcionados pela vontade de Deus. Quando nós nos desviamos, quando nós escolhemos errado, né? Ainda assim, Deus, por sua graça e por seu amor, Ele tenta nos ensinar, Ele tenta nos fazer voltar ao caminho correto, ao caminho da bênção, ao caminho da obediência, né? Esse é um dos propósitos da disciplina e da correção do Senhor, que nós não gostamos muitas vezes que aconteça, mas sabemos o quanto é necessário. Porque assim nós ensinamos também os nossos filhos, nós estamos sempre orientando para que eles voltem ao caminho correto, nós sabemos que é para o bem deles quando nós os ensinamos e os corrigimos. Então, para o nosso bem também, o Senhor nos ensina, o Senhor nos disciplina e sabemos que isso é para nos reconduzir ao caminho de bênção. Você precisa pensar nisso, precisa ter isso em mente. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então você pode avaliar bem os caminhos da sua vida, como você tem conduzido as decisões da sua vida e de que forma Deus também tem tratado com você para que volte ao caminho da bênção, ao caminho do sucesso, ao caminho, né, de ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, né? E pense também que as dificuldades, as forças contrárias que talvez você esteja enfrentando hoje sejam formas de Deus falar com você. Pode ser que Deus está querendo mostrar alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida, né? Para que você volte à obediência. Então entenda tudo isso como manifestação da graça, do amor de Deus desejando, querendo o melhor para você. E nós podemos sim escolher a bênção, né? Nós podemos sim escolher meditar e trazer a palavra de Deus presente na nossa vida todos os dias. É uma decisão que você pode fazer agora, né? Não importa onde você está, como você está, coloque a sua mente aí, o seu coração em oração comigo agora e nós vamos pedir ao Senhor para direcionar as nossas vidas para o melhor. Amém? Vamos fazer isso? Senhor querido, nós te agradecemos por essa palavra que mais uma vez fala ao nosso coração, porque o Senhor é fiel e conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja mostrando agora a cada coração qual é o caminho que devemos seguir. Que nós, ó Deus, possamos nos afastar dos caminhos de desobediência, aqueles que ferem os princípios da tua palavra, às vezes nas pequenas decisões do dia, mas que nos trazem também uma certa infelicidade, nos trazem amargura, nos trazem consequências ruins, que possamos estar atentos a isso e corrigir a nossa rota, corrigir o nosso caminho para a obediência,
para seguir os princípios da tua palavra, como fez Josué, como fizeram tantos outros homens do Senhor que caminharam contigo, que tinham os ouvidos atentos à tua palavra, à tua lei, aos princípios que o Senhor já nos deixou e já se manifestou ali através da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o teu grande amor e a tua graça, até nisso, nos ensina e nos cuida para que o nosso futuro seja de bênção e de paz, como são aqui as tuas promessas. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela permaneça no nosso coração e também nas nossas decisões todos os dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor.